Graças e paz, meus irmãos, que Deus possa abençoar o seu dia, que esse dia seja um dia de bênção, um dia do transbordar do Senhor na sua vida. E o tema de hoje é um tema bem atual, que é o medo em tempos de crise. Muitas vezes as crises chegam, elas, de diversas maneiras, elas chegam na sua vida, na sua casa, na sua família. E o medo, ele vem para atuar junto com essas crises. E o que isso nos mostra? O medo é um sistema biológico nosso de proteção, de sobrevivência, para nos manter vivo. Mas como que esse medo ele atua em nós para nos fazer ter crenças limitantes? O medo, ele muitas vezes, se nós formos alimentando, ele vai chegar a um ponto que a gente já não vai conseguir se mover mais por causa do medo. Aí são as crenças limitantes que ficam na nossa mente, nas nossas vidas, que nos fazem parar. Por exemplo, você fica com medo de dar um próximo passo na sua vida porque fulano não conseguiu, porque ciclano disse que vai dar errado. E aí esses medos, eles vêm para te fazer parar exatamente, para te fazer não conseguir avançar. E como a gente faz para vencer esses medos? E é isso que nós vamos tratar nesse vídeo. Ou seja, o medo ele não é para nos parar, ele é para nos proteger. Mas quando é que nós somos paralisados pelo medo? Quando nós alimentamos crenças limitantes. Quando nós alimentamos o medo que às vezes não tem nem cabimento. Por exemplo, às vezes uma coisa nunca aconteceu com você. Nunca. Você nunca aconteceu nada disso, nem perto disso com você. E você fica alimentando aquilo ali. E se acontecer? E se der errado? E a gente, muitas vezes, alimentar aquilo que é bom e que deu certo, a gente tem muito mais facilidade de alimentar aquilo que deu errado e aquilo que muitas vezes vai querer nos paralisar. Isso são crenças limitantes que a gente precisa vencer. A gente precisa avançar nesse sentido para que a gente consiga romper e ir para o próximo nível. É como se a gente quisesse pegar o que está na nossa frente, mas não conseguimos largar o medo que está atrás de nós. E aqui é um ponto importante. O medo revela um estado de perigo ou cria um. Quando ele revela um estado de perigo, ele está te alertando que há um perigo em determinado momento da sua vida ou em determinado lugar. E isso é importante, isso é biológico, isso te faz te proteger. Por exemplo, você tem medo de altura. Você chega em determinado momento que é alto, em determinado lugar que é alto, você logo, o medo já logo fala, olha, isso aqui é alto, é perigoso. Então, isso te protege. Agora, quando isso é uma crença limitante, por exemplo, quando eu não consigo entrar num avião. Eu não consigo entrar no avião porque eu tenho medo de altura. Mas, cara, a gente não consegue parar para pensar que esse é um dos transportes mais seguros do mundo e a gente fica, não vou. Eu tenho que fazer uma viagem, eu tenho que fazer uma coisa. Não vou porque eu tenho medo. E esse medo te paralisa. Então, a gente tem que saber lidar com o medo e ter a noção do que é biológico, do que é para nos proteger e do que é para nos paralisar. Então, aquilo que é para nos paralisar, a gente precisa lidar com isso para que a gente consiga viver uma vida com o sentido que é preciso, né, no caso. E outro ponto que é muito importante é o medo, quando ele é alimentado, ele vai se tornando uma bola de neve. E isso começa a atingir não só a nossa limitação de se locomover, mas como o nosso psicológico. E aí que as coisas pioram. Por quê? Porque, por exemplo, você tem medo de determinada coisa. Vamos botar um exemplo aqui. Por exemplo, você está sofrendo de alguma coisa no seu corpo. Estou sofrendo uma dorzinha aqui, X. E aquilo, e se isso for X problema? Aí você vai lá e procura na internet, você vai alimentando aquele medo. E se for um problema, daqui a pouco essa dor começa a aumentar. Daqui a pouco essa dor começa a se tornar não só uma dor, ela começa a se tornar uma tensão muscular. Aí daqui a pouco se espalhou pelo seu corpo. Aí você fica mais apavorado, você alimenta mais o medo. E daqui a pouco essa tensão já passou para o seu corpo inteiro. Daqui a pouco você está sofrendo de estresse, de ansiedade. Por quê? Porque você alimentou uma coisa que às vezes nem era verdade. Às vezes era só uma coisa passageira. Às vezes era uma coisa que você poderia resolver simplesmente com um analgésico e você foi alimentando, e se tornou uma bola de neve. Esse é um problema muito, muito forte que a gente precisa lidar. Quanto mais a gente alimentar o medo,
mais ele vai crescer e mais ele vai querer se tornar algo extremamente limitante ou causar problemas maiores. Ele pode sair de um problema pequeno para um grande problema, porque a gente foi alimentando. E como é que nós podemos confrontar os medos que querem atingir a nossa vida? Com a verdade. A verdade é um aliado firme para querer nos ajudar. A palavra do Senhor diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque ela vai tirar essas crenças limitantes, ela vai tirar esses medos. O medo de dar errado. Por exemplo, um exemplo muito importante. Quero criar um negócio. A crença limitante que ela vai, e se eu fracassar? Mas aí, se você pegar, como eu vou confrontar esse medo? Peraí, quantas pessoas como eu já fracassaram? Quantas pessoas como eu já conseguiram fazer isso? Quantas pessoas como eu já conseguiram vencer? Sabe? Aí você vai ver que, na verdade, aquilo só estava limitando você. Mas de outras pessoas como você já conseguiu fazer. Outras pessoas com a mesma limitação que você já conseguiu. Então isso não é uma verdade. Isso é um cenário de medo criado pela sua mente. Muitas vezes é sua mente mentindo para você. E às vezes a gente precisa confrontar essas mentiras que essa mente te conta com a verdade. Peraí, a minha capacidade é essa. Quantas pessoas com essa capacidade conseguiram vencer? Tem um monte, então eu também posso. E você vai e confronta com a verdade e consegue vencer. Na Bíblia tem diversas passagens que falam não temas, não temas, não temas. Essa passagem de não temas na Bíblia aparece pelo menos 365 vezes na Bíblia. Ou seja, pelo menos uma vez por dia você pode dizer não temas, não preciso ter medo. Se o Senhor confiou em mim, se o Senhor me deu esse projeto, se o Senhor me deu essa capacidade, se o Senhor colocou isso na minha mão, eu preciso crer, preciso confiar, preciso acreditar e confiar na sua palavra. Porque a gente às vezes fica com medo e deixa de crer. O medo ele limita a sua fé. A fé não opera no medo. Quando você tem medo, a fé se perde. Mas quando a sua fé cresce, o medo desaparece. Por quê? Ou ele diminui. Por quê? Porque você, por mais que eu tenha medo, eu confio que o Senhor está comigo. Por mais que eu tenha medo, eu confio que o Senhor vai me dar a vitória. Por mais que eu tenha medo, eu confio que o Senhor vai me ajudar a alcançar aquilo que eu creio, que eu almejo, aquilo que Ele prometeu. Então a gente precisa ter essa confiança no Senhor. Pois nós temos muito mais facilidade de alimentar fracasso do que alimentar vitórias. Às vezes Deus falou uma coisa muito grande para fazer nas nossas vidas e a gente fica, se der errado. Mas quando alguém chega e fala, vai dar errado, você pronto, acabou, paralisei. Às vezes a coisa que vai dar errado, a gente acredita mais no que naquilo que o Senhor falou que vai dar certo, que a gente vai conseguir, que as promessas vão se cumprir, que ainda que tenha dificuldade, as dores, as lutas e as dificuldades, elas estão contribuindo para o nosso bem. E muitas vezes a gente alimenta mais a coisa negativa do que a positiva. A coisa alimenta mais o medo do que a fé no Senhor. Então, que a gente vem alimentar, porque tem diversas promessas que o Senhor liberou sobre as nossas vidas, que nós precisamos confiar nele, nós precisamos crer. Eu estarei com você todos os dias, não temo, pois eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te sustento, eu te guardo, eu te protejo, eu sou o teu Deus, eu sou o teu socorro, eu sou o teu refúgio, eu sou a tua fortaleza, eu não te deixo só, ainda que seu pai e sua mãe te abandonem, eu não te abandonarei. Então, às vezes, nós ficamos com medo porque muitas vezes nós não conhecemos a verdade. A verdade é a palavra do Senhor. Quanto mais nós nos aprofundarmos na verdade, menos o medo vai nos limitar. Quanto mais nós alimentarmos o medo, por mais que muitas vezes nós queremos, nós não conseguimos sair dessa bola de neve. Mas quando nós começamos a ser alimentados da palavra, ser alimentados da verdade, começamos a colocar a palavra do Senhor no nosso coração, ainda que o medo venha, quando é confrontado com a verdade vence. Então, que o Senhor possa te abençoar e te orientar cada dia mais a confrontar esse medo, essa dificuldade, essa dor, essa luta com a verdade, que é a palavra do Senhor. Mas vai dar errado. Não vai, porque o Senhor falou que está comigo. Vai dar errado, não vou conseguir. Não, vou conseguir, porque o Senhor falou que vai me sustentar. Sabe? Confronta com a palavra do Senhor, confronta com a verdade, e o Senhor vai abençoar os seus projetos, os seus planos, alinha tudo com o Senhor e confia nele, que vai dar certo. Que Deus possa abençoar a sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus.